Decidi testar minha família e disse a eles que me restavam 2 semanas de vida. A verdade é que eu estava escondendo uma herança de 2,8 milhões de dólares. Naquele mesmo dia, ouvi meu filho e a esposa conversando e entrei em pânico. Que bom ter vocês aqui. Acompanhem minha história até o final e comentem a cidade de onde vocês estão assistindo para que eu possa ver o alcance da minha história. Nunca pensei que teria que testar o amor da minha própria família. Mas 2 anos depois de enterrar meu marido, Randall, me vi fazendo exatamente isso. Sentada na minha cozinha numa manhã de terça-feira, olhando para o extrato bancário que mostrava 2,8 milhões de dólares, dinheiro que meu filho Nolan e minha nora Arlo nem sabiam que existia, tomei uma decisão que mudaria tudo. Tenho 2 semanas de vida. As palavras soaram estranhas na minha língua enquanto eu as praticava na casa vazia. A cadeira de Randall à minha frente pareceu julgar minha escolha, mas eu deixei a culpa de lado. Algo estava errado com minha família, e eu precisava saber o quão errado estava antes que fosse tarde demais. Os sinais vinham se acumulando há meses. As visitas de Nolan se tornaram mais frequentes após o primeiro aniversário da morte do pai, mas pareciam diferentes, calculadas. Ele andava pela casa com Arlo, com os olhos fixos em antiguidades, obras de arte, em qualquer coisa que pudesse ter valor. Quando eles achavam que eu não estava ouvindo, eu captava fragmentos de conversas sobre quando chegar a hora e o que faremos com tudo isso. No início, eu dizia a mim mesma que estava sendo paranoica. A tristeza faz você desconfiar das motivações de todos. Mas aí vinham as perguntas sobre minhas finanças, disfarçadas de preocupação com o meu bem-estar. Arlo, com seu cabelo loiro perfeitamente penteado e sorriso ensaiado, dava tapinhas na minha mão e perguntava se eu precisava de ajuda para organizar meus negócios. Nolan mencionava como devia ser avassalador administrar tudo sozinha. Eles nunca perguntavam como eu estava me sentindo. Nunca perguntavam se eu sentia falta do pai deles. Perguntavam sobre contas bancárias e apólices de seguro. A gota d'água veio há 3 semanas. Eu estava lá em cima quando os ouvi na sala de estar, suas vozes ecoando através das paredes finas da velha casa. Ela deve ter mais dinheiro do que está deixando transparecer, dizia Arlo. Olha só este lugar. Só as antiguidades valem uma fortuna. Papai sempre disse que era cuidadoso com dinheiro, respondeu Nolan. Provavelmente há muito mais do que pensamos. Bem, ela não pode viver para sempre, disse Arlo. Ela já tem 68 anos. A crueldade casual em sua voz fez meu sangue gelar. Não era tristeza ou preocupação. Era cálculo. Eles estavam esperando que eu morresse. Naquela noite, sentei-me no escritório de Randall, cercada por seus livros e pelo cheiro que ainda permanecia em seu suéter favorito. Pensei no dinheiro do seguro de vida que ele me deixou, nos investimentos que ele fez com tanto cuidado ao longo de 43 anos de casamento, dinheiro em que eu mal toquei porque não suportava pensar nisso. Não suportava reconhecer que representava o fim da nossa vida juntos. Randall era metódico em tudo, especialmente com as nossas finanças. Ele cresceu pobre, e o medo da pobreza nunca o abandonou. Mesmo depois que sua construtora decolou, cada dólar foi contabilizado, cada investimento pesquisado. Quando ele morreu, os advogados me apresentaram documentos comprovando ativos que eu nem sabia que existiam, ações, títulos, certificados de depósito, tudo em meu nome. Eu não havia contado a ninguém sobre o valor total da herança, nem mesmo ao Nolan. Mencionei o seguro de vida, é claro, e eles sabiam sobre a casa e a conta poupança básica, mas o resto, os milhões que representavam a vida inteira de planejamento cuidadoso de Randall, era meu segredo, e agora eu estava feliz por tê-lo mantido assim. O plano foi se formando aos poucos ao longo dos dias seguintes. Pesquisei online, lendo sites médicos sobre sintomas e prognósticos do câncer. Pratiquei as palavras que precisaria dizer, a expressão devastada que precisaria exibir. Parecia errado mentir sobre algo tão sério, mas a conversa casual sobre a minha morte me pareceu pior. Liguei primeiro para o Dr. Morrison, meu médico há 15 anos. Disse que precisava falar com ele em particular sobre um assunto de família. Quando expliquei o que pretendia fazer, ele ficou em silêncio por um longo momento. Sherry, não posso participar dessa farsa, disse ele finalmente. Se me ligarem. Não vão ligar, assegurei. Vou dizer que estou consultando um especialista. Você só precisa não me contradizer se, de alguma forma, descobrirem.
Outra longa pausa. Por que você está fazendo isso? Contei a ele sobre as conversas que eu tinha ouvido, sobre o jeito como olhavam para os meus pertences como se já fossem deles. Ele ouviu sem julgar e, quando terminei, suspirou. 2 semanas? Cuidado, Sherry. Esse tipo de mentira tem um jeito de se tornar realidade. Liguei para o Nolan naquela tarde. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava o número dele, e tive que pigarrear 2 vezes antes de falar. Querida, preciso que você e o Arlo venham aqui hoje à noite. Tem uma coisa que preciso contar para vocês dois. O que houve, mãe? Sua voz carregava aquele tom de irritação que sempre tinha quando eu interrompia sua agenda. Só venha aqui, por favor. É importante. Houve silêncio, seguido de uma conversa abafada enquanto ele falava com Arlo. Estaremos lá por volta das 7. Passei o resto da tarde me preparando. Peguei a caixa de lenços de papel e a coloquei estrategicamente sobre a mesa de centro. Encontrei um panfleto médico antigo sobre câncer que o Dr. Morrison me dera anos atrás, quando eu tinha um nódulo benigno. Baguncei um pouco o cabelo, deixando meus olhos com um aspecto cansado. Quando chegaram pontualmente às 7, pude ver a impaciência em seus rostos. Arlo checou o celular 2 vezes enquanto tirava o casaco, e Nolan mal me beijou no rosto antes de se acomodar na poltrona que costumava ser do pai dele. Então, do que se trata, mãe? Perguntou ele, olhando para o relógio. Respirei fundo, trêmula, surpresa com o quão genuinamente emocionada eu me sentia, apesar da decepção. Recebi os resultados dos exames hoje. As expressões deles mudaram instantaneamente. O celular de Arlo desapareceu na bolsa. Nolan se inclinou para a frente. Que tipo de resultados de exames? Tenho me sentido cansado ultimamente. Mais do que o normal, e havia alguns outros sintomas. Deixei minha voz sumir, observando seus rostos. O médico fez alguns exames. O silêncio se estendeu entre nós. Lá fora, a porta de um carro bateu e, em algum lugar da casa, o velho sistema de aquecimento ligou. Mãe, disse Nolan suavemente, e por um instante, ouvi o garotinho que ele costumava ser. O que eles encontraram? Encontrei seus olhos, em busca de amor, de preocupação genuína. O que eu vi era medo, mas não conseguia dizer se era medo por mim ou medo de algo completamente diferente. É câncer, sussurrei. Câncer de pâncreas. Dizem que tenho talvez 2 semanas. As palavras pairavam no ar como uma sentença de morte, o que suponho que fosse o que pretendiam ser. A primeira coisa que Arlo disse não foi desculpe ou estamos aqui para você. Foi, tem certeza? Fizeram todos os testes? Observei-a atentamente, notando como seus dedos bem cuidados giravam a aliança, um hábito nervoso que eu já havia observado antes, quando ela estava calculando alguma coisa. Sim, respondi, com a voz quase num sussurro. O Dr. Morrison me encaminhou para um oncologista. Eles confirmaram ontem. Ontem, a voz de Nolan falhou. Por que você não nos ligou imediatamente? Agarrei o lenço de papel na mão, fazendo meus olhos lacrimejarem na mesma hora. Precisei de um tempo para processar tudo, para descobrir como te contar. Arlo se levantou abruptamente e começou a andar de um lado para o outro atrás do sofá. Ela estava usando aqueles saltos caros de que gostava, aqueles que faziam barulho no piso de madeira como um cronômetro em contagem regressiva. Clique, clique, clique. E quanto ao tratamento? Perguntou ela. Certamente existem opções. Ensaios clínicos, diferentes especialistas. Disseram que está muito avançado, respondi, observando-a andar. Já se espalhou. Mas e uma segunda opinião? Interrompeu Nolan, subitamente animado. Papai sempre dizia que nunca se deve aceitar o primeiro diagnóstico. Lembra quando ele achou que tinha aquele problema cardíaco, mas acabou sendo refluxo? A menção de Randall deveria ter trazido conforto, mas a maneira como Nolan disse isso soou vazia, como se ele estivesse lendo um roteiro de respostas apropriadas. Observei seu rosto, procurando a tristeza que eu esperava ver. Em vez disso, vi algo que me embrulhou o estômago: cálculo. Eu agradeço, querida, mas os exames são conclusivos. Vários médicos confirmaram. Arlo parou de andar de um lado para o outro e sentou-se na beirada do sofá. Bem,
Precisamos pensar em termos práticos, então. Sua voz assumiu aquele tom firme e eficiente que ela usava ao planejar jantares. Já pensou nos preparativos? Arranjos, repeti. Sabe, planejamento para o fim da vida. Garantir que tudo esteja em ordem para quando. Ela gesticulou vagamente, incapaz de dizer as palavras. Nolan lançou-lhe um olhar de advertência, mas ela continuou: só quero dizer que é melhor lidar com essas coisas enquanto você ainda está se sentindo bem. A parte jurídica, o planejamento financeiro. Lá estava. Menos de 10 minutos depois de saberem que a mãe supostamente estava morrendo, eles já estavam falando sobre dinheiro. Eu não tinha pensado nisso, menti. É tudo tão avassalador. Claro que sim, disse Arlo, com a voz transbordando falsa simpatia. É por isso que você nos tem. Podemos ajudar você a organizar tudo. Garantir que nada passe despercebido. Ela trocou um olhar com Nolan, e algo se passou entre eles, uma comunicação silenciosa que eu vinha observando há meses, mas nunca havia compreendido completamente até agora. Talvez devêssemos discutir um pouco disso amanhã, sugeriu Nolan. Quando você tiver tempo para absorver tudo, podemos vir aqui de manhã e começar a fazer listas. Listas de documentos importantes, números de contas, esse tipo de coisa, explicou Arlo. Só para sabermos onde está tudo quando chegar a hora. Você ficaria tranquilo sabendo que está tudo organizado. Eu queria rir da ironia. Eles achavam que estavam sendo sutis, mas a ansiedade deles transparecia como uma combinação por baixo de um vestido. 2 semanas de vida, e eles já estavam fazendo listas de inventário. Não tenho certeza se estou pronta para isso ainda, eu disse. O sorriso de Arlo se contraiu quase imperceptivelmente. Bem, você não quer esperar muito tempo. Essas coisas podem acontecer rápido, e se você ficar incapacitado? A palavra pairava no ar como uma ameaça. Incapacitado. Incapaz de tomar decisões, incapaz de me proteger dos planos deles. Arlo tem razão, mãe, disse Nolan, estendendo a mão para me dar um tapinha. Seu toque era frio, mecânico. É só ser responsável. Papai ia querer que você tivesse tudo em ordem. Ouvi novamente aquela invocação casual de Randall, usando sua memória como alavanca. Isso me deixou com uma raiva que me surpreendeu pela intensidade. Seu pai e eu já cuidamos da maior parte disso, disse eu, cautelosamente. Mas não sabemos onde está nada disso, ressaltou Arlo. Se algo acontecer com você de repente, estaremos completamente perdidos. Contas bancárias, apólices de seguro, extratos de investimentos? Meu pulso acelerou. Como ela sabia sobre investimentos? Eu nunca havia mencionado nenhum investimento além da conta poupança básica. Que extratos de investimento? Perguntei, mantendo a voz neutra. Nolan e Arlo trocaram outro olhar. Desta vez, o pânico transpareceu em seu rosto. Bem, eu só presumi, Arlo voltou atrás. Quer dizer, papai sempre foi tão cuidadoso com o dinheiro. Faria sentido que houvesse alguns investimentos. Mas eu podia ver a mentira nos olhos dela. Eles sabiam de alguma coisa. A questão era quanto. Pedi licença para ir buscar água, precisando de um momento para pensar. Na cozinha, agarrei o balcão e tentei processar o que acabará de testemunhar. A preocupação deles não era com o meu sofrimento ou a tristeza por me perderem. Era um interesse puro e calculista no que eu deixaria para trás. Quando voltei para a sala, eles cochichavam com urgência. Pararam assim que me viram. Você está se sentindo bem? Perguntou Nolan. Você parece pálida. Só estou cansado, eu disse. Este foi um dia difícil. Claro que sim, murmurou Arlo. Por que não deixamos você descansar um pouco? Conversamos mais amanhã. Eles juntaram seus casacos com uma eficiência que parecia ensaiada. Arlo beijou minha bochecha, seu perfume enjoativo e pesado. Tente dormir um pouco e não se preocupe com mais nada esta noite. Nós cuidaremos de tudo. Depois que eles foram embora, sentei-me na sala ouvindo o carro deles sair da garagem. A casa parecia diferente agora, carregada com a eletricidade da mentira vinda de todos os lados. Eu não era a única mentindo.
Subi as escadas para o meu quarto, passando pelas fotos que se espalhavam pelo corredor, Nolan quando bebê, quando menino, se formando no ensino médio, no dia do seu casamento. Em todas as fotos, ele sorria. Mas agora aqueles sorrisos pareciam diferentes para mim. Será que eu tinha criado um filho capaz de calcular margens de lucro enquanto sua mãe enfrentava a morte? Antes de ir para a cama, fiz algo que não fazia há meses. Abri o laptop do Randall, que eu mantinha carregado e pronto, mesmo raramente o usando. A senha dele ainda era a data do nosso aniversário, e a conta de e-mail dele ainda estava ativa. Percorri mensagens antigas, procurando por qualquer coisa que pudesse explicar como Nolan e Arlo poderiam saber sobre investimentos que não deveriam saber. Então, encontrei-o, enterrado em uma pasta chamada Correspondências Importantes. Uma troca de e-mails entre Randall e nosso consultor financeiro, 6 meses antes de sua morte. Eles estavam discutindo a transferência de certos ativos para garantir o máximo benefício aos sobreviventes. No final de um dos e-mails, Randall havia escrito: "Por favor, envie uma cópia disso também para Nolan. Quero que ele entenda todo o escopo do que Sherry herdará." Minhas mãos tremiam ao ler os detalhes financeiros descritos na correspondência. Cada investimento, cada conta, cada dólar da herança de 2,8 milhões de dólares estava detalhado com precisão, e Nolan havia recebido uma cópia. A traição me atingiu mais profundamente do que qualquer câncer. Meu filho não só sabia exatamente quanto eu valia, como também sabia há mais de 2 anos e nunca havia mencionado isso. Ele me deixou sofrer sozinha, lutar com decisões sozinha, sabendo que estava guardando informações que poderiam ter me ajudado. Mas pior do que o segredo era o que isso revelava sobre seu caráter. Ele sabia do dinheiro e, em vez de me ajudar ou conversar comigo sobre isso, simplesmente observou e esperou, como um abutre circulando um animal atropelado. Fechei o laptop e sentei-me na escuridão do meu quarto, com o lado da cama de Randall ainda intocado depois de todos esses meses. Pela primeira vez desde que comecei essa farsa terrível, me perguntei se havia cometido um erro. Talvez algumas verdades fossem dolorosas demais para serem reveladas. Mas, ao pensar na eficiência fria de Arlo e na preocupação calculada de Nolan, eu sabia que precisava ir até o fim. Se eles eram capazes desse nível de engano enquanto eu supostamente estava morrendo, do que seriam capazes quando eu já não estivesse mais lá? O teste tinha acabado de começar, e eu já não gostava do que estava descobrindo sobre as pessoas que eu chamava de família. Eles voltaram na manhã seguinte com reforços. Eu ainda estava de hobby, deliberadamente parecendo frágil e despreparada, quando a campainha tocou às 8h30. Pelo olho mágico, vi Nolan e Arlo, ladeados por um homem de terno caro carregando uma maleta de couro. Meu estômago embrulhou. "Mãe, este é Richard Brennan", disse Nolan enquanto eles entravam na minha sala. Ele é amigo da família de Arlo, advogado de planejamento patrimonial. Richard Brennan parecia um advogado de todos os filmes. Cabelos grisalhos, confiante, com o tipo de sorriso que provavelmente custaria uma fortuna em tratamento odontológico. Ele estendeu a mão para mim com simpatia praticada. "Senhora Coleman, sinto muito pelo seu diagnóstico." Nolan e Arlo acharam que eu poderia ajudá-la a lidar com algumas das complexidades jurídicas neste momento difícil. Olhei para eles, genuinamente chocada com a audácia deles. Menos de 12 horas depois de saberem que eu supostamente estava morrendo, eles já haviam reunido uma equipe jurídica. "Agradeço a preocupação", disse eu lentamente. "Mas não tenho certeza se estou pronta para pensar em questões legais agora." "É exatamente por isso que precisamos agir rápido", interrompeu Arlo, acomodando-se no meu sofá como se fosse a dona dele. "Essas coisas ficam muito mais complicadas se esperarmos." O Richard foi gentil o suficiente para liberar a agenda da manhã para nós. Richard abriu sua maleta com a eficiência de um cirurgião. Tomei a liberdade de preparar alguns documentos básicos com base no que Nolan e Arlo me contaram sobre a sua situação. Vê-los fez meu peito apertar de genuína ansiedade. "Parece muito rápido", eu disse. "Senhora Coleman", disse Richard, com a voz assumindo aquele tom condescendente que advogados usam com clientes idosos, "eu entendo que isso seja avassalador, mas com um diagnóstico terminal, especialmente com um prazo tão curto, não podemos nos dar ao luxo de adiar. A última coisa que a senhora quer é que seus assuntos sejam resolvidos pelo Tribunal de Sucessões em vez de acordo com a sua vontade." Nolan se inclinou para a frente na cadeira do pai.
Richard explicou que, se não conseguirmos esses documentos, o Estado pode bloquear seus bens por meses, até anos. Seus bens podem ser congelados, acrescentou Arlo. Pense em como isso afetaria todos que dependem de você. Todos que dependem de você. A frase foi cuidadosamente escolhida. Eles estavam se posicionando como dependentes, como pessoas que tinham direito ao meu dinheiro. Eu não sabia que alguém dependia de mim financeiramente, eu disse. Outra troca de olhares entre meu filho e minha nora. Eles estavam fazendo isso com frequência ultimamente, essas conversas silenciosas que me excluíam completamente. Bem, nós estivemos pensando, disse Arlo cuidadosamente. Com tudo o que está acontecendo, talvez faça sentido nos mudarmos para cá, para cuidar de você durante suas últimas semanas. Mude-se temporariamente, acrescentou Nolan rapidamente. Só para garantir que você não esteja sozinho e para ajudar a lidar com a situação conforme sua condição progride. Richard assentiu em aprovação. Isso é muito atencioso e tornaria a transição muito mais tranquila quando chegar a hora. Ter familiares já estabelecidos na casa simplifica muitos aspectos legais. A transição. Eles estavam falando da minha morte como se fosse uma fusão corporativa. Não tenho certeza se isso é necessário, eu disse. Ainda estou me sentindo relativamente bem. Mas por quanto tempo? A voz de Arlo carregava um tom de impaciência. Ela rapidamente se dissipou de preocupação. O médico disse que pode progredir rapidamente. E se você cair? E se não conseguir atender o telefone? Ela pintava quadros de desamparo, de dependência, e percebi que não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se de controle. Eles me queriam isolado, vulnerável e grato pela presença deles. Richard pegou outro conjunto de documentos. Estes são formulários de procuração médica. Eles permitiriam que Nolan tomasse decisões sobre sua saúde caso você não conseguisse comunicar seus desejos. Que tipo de decisões? Cuidados paliativos, principalmente. Se devo buscar um tratamento agressivo, quando considerar cuidados paliativos, esse tipo de coisa. As implicações me arrepiaram. Eles queriam autoridade legal sobre meus cuidados médicos enquanto eu supostamente estava morrendo de uma doença que eu não tinha. Acho que gostaria de discutir isso primeiro com meu advogado, eu disse. A temperatura na sala pareceu cair vários graus. O sorriso de Richard se tornou tenso. Claro, é seu direito, disse ele. Mas devo mencionar que muitos advogados não estão disponíveis em tão pouco tempo, e com o seu cronograma. O que meu colega quer dizer, interrompeu Arlo suavemente, é que estamos tentando ajudá-lo a evitar estresse desnecessário. Você já está lidando com bastante. Nolan se levantou e foi até a janela, de costas para nós. Mãe, preciso perguntar, você tem certeza de que se sente confortável com seu advogado atual? Quando foi a última vez que falou com ele? O Sr. Patterson cuida de todos os meus assuntos jurídicos, eu disse. Ele é o advogado da nossa família há 20 anos. Mas ele está atualizado sobre planejamento patrimonial? Perguntou Richard. As leis mudaram significativamente nos últimos anos. Você não gostaria que conselhos desatualizados custassem milhares de dólares aos seus beneficiários em impostos desnecessários? Eles estavam atacando em múltiplas frentes agora: urgência, complexidade e a insinuação de que meu advogado de longa data era incompetente. Era um ataque coordenado, e eu estava começando a entender o quanto de planejamento havia sido investido na visita daquela manhã. Preciso de um tempo para pensar sobre tudo isso, eu disse, levantando-me para sinalizar o fim da reunião. Richard juntou seus papéis com óbvia relutância. Entendo sua hesitação, Sra. Coleman, mas, por favor, não demore muito. Na minha experiência, famílias que adiam essas conversas muitas vezes se arrependem depois. Enquanto se preparavam para sair, Arlo permaneceu perto da lareira, examinando as fotos de família e pequenos objetos de valor expostos ali. Ah, eu queria perguntar. Você tem um inventário atualizado dos seus bens pessoais? Para fins de seguro? Fins de seguro? Bem, se algo acontecesse com a casa ou se alguns itens precisassem ser movidos. Ela deixou a frase no ar, mas a implicação era clara. Ela estava catalogando meus pertences. Depois que eles foram embora, sentei-me na minha sala de estar,
cercada pelos documentos legais espalhados que eles convenientemente esqueceram de levar. Cada página era uma janela para os planos deles para a minha vida e a minha morte, e nada disso tinha a ver com o meu conforto ou bem-estar. Liguei para o Sr. Patterson imediatamente. Sherry, sua voz familiar estava cálida e com genuína preocupação. Como você está? Preciso te ver hoje. É urgente. Claro. Pode me dizer do que se trata? Hesitei, mas então decidi contar a verdade. Minha família está me pressionando para assinar documentos legais. Preciso entender com o que estarei concordando. Que tipo de documentos? Procuração, diretivas médicas, modificações de testamento. Houve uma longa pausa. Sherry, aconteceu alguma coisa? Você está doente? É complicado. Você pode me ver esta tarde? Vou arranjar tempo. 2 horas. Depois de desligar, examinei os papéis com mais cuidado. Escondidos na linguagem jurídica, havia disposições que dariam a Nolan e Arlo amplo controle sobre minhas finanças e assistência médica. O documento de procuração era particularmente preocupante. Permitiria que vendessem meu imóvel, acessassem minhas contas e tomassem decisões de investimento em meu nome. Mas a descoberta mais assustadora foi um modelo de testamento que deixava tudo para Nolan, com Arlo nomeado como executor alternativo. Já estava parcialmente preenchido, como se esperassem que eu simplesmente assinasse sem ler. O telefone tocou, interrompendo minha análise. Era Arlo. Oi, Sherry. Só queria saber como você estava. Você parecia um pouco sobrecarregada esta manhã. Estou bem, eu disse, apenas processando tudo. Eu sei que é muita coisa. Por isso, o Richard achou que simplificar as coisas ajudaria. Talvez pudéssemos nos concentrar em apenas 1 ou 2 documentos por enquanto. Ela tentava destrinchar minha resistência aos poucos, fazendo com que pedidos menores parecessem razoáveis. Quais documentos? Bem, a procuração médica parece ser a mais urgente, caso algo aconteça rapidamente. Você gostaria que o Nolan pudesse defendê-la perante os médicos, não é? A manipulação foi tão suave que quase a admirei. Ela estava usando meu suposto amor pelo meu filho para me enganar e me fazer abrir mão da minha autonomia. Vou pensar no assunto, eu disse. Claro. Ah, e eu tive outra ideia. Já que podemos ficar aqui com mais frequência para ajudar, tudo bem se levarmos algumas coisas para o quarto de hóspedes? Só o básico. Eles iriam se mudar, eu concordasse ou não. Arlo, ainda não decidi sobre o acordo de morar aqui. Eu sei, eu sei. Só quero estar preparada. Você sabe como eu gosto de planejar com antecedência. Sua risada era leve, casual, mas eu conseguia ouvir o aço por baixo. Depois da ligação, andei pela casa, observando-a com novos olhos. Cada móvel, cada fotografia, cada pequeno tesouro que Randall e eu havíamos colecionado ao longo de 4 décadas de casamento, eles já estavam dividindo tudo mentalmente. Pensei no homem com quem me casei, em como ele se esforçou tanto para construir uma vida segura para nossa família. Ele confiava em Nolan, o amava incondicionalmente. O que pensaria do filho que criará, aquele que agora cercava sua viúva como um predador? Naquela noite, fiz algo que não fazia desde a morte de Randall. Desci ao porão e abri seu antigo cofre, onde ele guardava seus documentos mais importantes. Lá dentro, junto com apólices de seguro e documentos fiscais, encontrei algo que me arrepiou, um bilhete escrito à mão por Nolan, datado de apenas 3 meses após o funeral de seu pai. Pai, eu sei que você não consegue ler isso, mas queria que soubesse que vou cuidar bem da mamãe. Ela não entende de dinheiro como você, então vou garantir que tudo seja tratado corretamente. Prometo que ela nunca terá que se preocupar com nada. O tom paternalista, a suposição de que eu era incapaz de administrar meus próprios assuntos, a promessa de cuidar de tudo estava escrito na letra dele. Não se tratava de um acontecimento recente, desencadeado pelo meu falso diagnóstico. Era um plano de longo prazo que estava em andamento desde o dia em que enterramos Randall. Sentei-me no porão, segurando os papéis do meu falecido marido e as promessas do meu filho, e percebi que meu teste já havia revelado mais do que eu esperava. A questão não era mais se minha família me amava. A questão era se eles já tinham me visto como algo mais do que um obstáculo entre eles e sua herança.
meu encontro com o Sr. Patterson confirmou meus piores temores. Sherry, disse ele, ajeitando os óculos de leitura enquanto revisava os documentos que eu lhe trouxera, esses papéis essencialmente dariam ao seu filho controle total sobre a sua vida. A procuração médica, por si só, permitiria que ele recusasse tratamento, interrompesse os aparelhos que a mantinham viva ou a internasse em uma instituição de saúde contra a sua vontade. Sentamo-nos em seu escritório familiar, cercados por livros de direito e pelo aroma de couro velho. Eu frequentava aquele lugar havia 20 anos, desde a compra de móveis, os negócios de Randall e o planejamento patrimonial. O Sr. Patterson sempre foi direto comigo, nunca me tratando com condescendência como Richard Brennan fazia. Mas certamente existem proteções em vigor, eu disse. Salvaguardas contra abusos. Ele balançou a cabeça, sério. Em teoria, sim. Na prática, uma vez assinados esses documentos, fica muito difícil revogá-los se você for considerado mentalmente incapaz. E com um diagnóstico terminal, eles podem argumentar que você não está pensando com clareza. Exatamente. Contei tudo a ele, as conversas que ouvi, o interesse repentino pelas minhas finanças, o teste que eu havia criado. Ele ouviu sem julgamentos, ocasionalmente anotando em seu bloco de notas amarelo. Meu Deus, disse ele quando terminei. E você tem certeza do valor da herança? 2,8 milhões, mais ou menos? Randall foi muito minucioso em seu planejamento. E eles sabem disso. Contei a eles sobre o e-mail que encontrei no computador do Randall. A expressão do Sr. Patterson ficou mais sombria. Então eles sabem há 2 anos e nunca mencionaram. Eles estavam planejando isso. Parece que sim. Ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela do escritório para o estacionamento lá embaixo. Finalmente, virou-se para mim. Sherry, acho que você corre mais perigo do que imagina. Se eles estão dispostos a manipular uma mulher moribunda, podem estar dispostos a fazer outras coisas para acelerar o cronograma. Um arrepio percorreu minha espinha. Como assim? Não estou dizendo que eles machucariam você diretamente, mas se acreditarem que você está morrendo de qualquer maneira, podem ser menos cuidadosos com seus medicamentos, sua dieta e seus cuidados gerais. A negligência pode ser tão mortal quanto a agressão ativa. A ideia não me ocorreu, mas agora que ele a havia plantado, eu não conseguia me livrar dela. E se eles decidissem que 2 semanas eram tempo demais para esperar? O que eu devo fazer? Primeiro, não assine nada. Segundo, precisamos proteger seus bens imediatamente. Vou recomendar alguns acordos fiduciários que tornarão muito mais difícil para qualquer pessoa acessar seu dinheiro, mesmo com procuração. Passamos a hora seguinte analisando opções, fundos irrevogáveis, fundações beneficentes e até mesmo a transferência de ativos para contas no exterior. O Sr. Patterson foi minucioso, mas eu percebi a preocupação em seus olhos. Só mais uma coisa, disse-lhe ao final da reunião. Acho que você deveria considerar contratar um investigador particular. Um investigador particular? Para descobrir exatamente o que eles estão planejando, há quanto tempo isso está acontecendo e se há mais alguém envolvido. Conhecimento é poder, Sherry. Quanto mais você souber sobre as intenções deles, melhor poderá se proteger. Saí do escritório dele com uma pilha de documentos legais para analisar e um cartão de visita de um investigador particular chamado Marcus Webb. A tarde parecia surreal. 1 hora antes, eu era uma viúva em luto, jogando um jogo perigoso com a família. Agora, eu era uma mulher sitiada, planejando uma defesa contra o meu próprio filho. Quando cheguei em casa, o carro do Nolan estava na minha garagem. Encontrei ele e o Arlo na minha cozinha, desempacotando sacolas de compras. Eles tinham entrado com a chave reserva que eu lhes dei anos atrás, quando suas visitas eram motivadas por amor e não por ganância. Aí está você, disse Arlo, animado. Ficamos preocupados quando você não atendeu o telefone. Eu havia desligado o telefone durante a reunião com o Sr. Patterson. Eu estava fazendo recados. Trouxemos algumas compras para você, disse Nolan, sem olhar para mim enquanto colocava os itens na minha geladeira. Imaginei que você não se sentiria a fim de fazer compras. Observei-o se movimentando pela minha cozinha com a familiaridade de quem os possui. Arlo havia reorganizado meu porta-temperos ao seu gosto. Nolan havia movido minha cafeteira para dar espaço a um espremedor caro que eu nunca tinha visto antes.
Também pensamos em começar a levar algumas coisas para o quarto de hóspedes, continuou Arlo. Só para o caso de você precisar que a gente fique aqui em cima da hora. Eu disse que ainda não tinha decidido sobre esse acordo. Mãe, disse Nolan, finalmente me olhando nos olhos, não estamos pedindo permissão. Estamos te dizendo o que vai acontecer. Você está doente, e nós vamos cuidar de você, quer você queira ou não. O tom autoritário me chocou. Este não era o filho que eu havia criado, aquele que costumava pedir permissão para receber amigos ou ficar fora de casa depois do toque de recolher. Este era um homem que se sentia no direito de tomar decisões sobre a minha vida. Sou perfeitamente capaz de cuidar de mim mesmo agora, eu disse. É mesmo? Perguntou Arlo. Porque você parece exausto e está ficando confuso com coisas simples. Que coisas simples? Bem, você deixou a porta da frente destrancada quando saiu hoje, e ontem você colocou o leite na despensa em vez da geladeira. Ambas as declarações eram mentiras, mas eram o tipo de mentira impossível de refutar. Quem controla cada fechadura, cada item guardado? Estavam construindo um caso para minha incompetência, uma pequena invenção de cada vez. Não me lembro de ter feito nenhuma dessas coisas, eu disse. Arlo e Nolan trocaram um olhar. É exatamente com isso que estamos preocupados, disse ela gentilmente. Problemas de memória são comuns na sua condição. É por isso que é tão importante ter ajuda. Eles estavam me manipulando, me fazendo questionar minhas próprias percepções e memórias. Era uma tática clássica de manipulação, e estava funcionando. Por um momento, cheguei a me perguntar se havia deixado a porta destrancada. Falando em ajuda, disse Nolan, estamos pensando em trazer algum apoio adicional. Um auxiliar de saúde domiciliar, talvez um enfermeiro. Eu não preciso de uma enfermeira. Ainda não, concordou Arlo. Mas seria bom ter alguém preparado, alguém que entenda as suas necessidades específicas. Percebi que eles planejavam me cercar com seus colaboradores, advogados, profissionais de saúde, talvez até consultores financeiros. Queriam criar um círculo de profissionais que validassem suas decisões e apoiassem sua narrativa sobre minha incompetência. O telefone tocou, interrompeu. Claro que pode, disse ela com aquele sorriso condescendente. Mas é sempre bom ter um segundo par de ouvidos, especialmente para informações médicas importantes. Eles estavam se aproximando, estreitando o círculo de controle. Em breve, eu não poderia mais consultar meu médico sozinha, falar com meu advogado em particular ou tomar qualquer decisão sem a contribuição e aprovação deles. Naquela noite, depois que eles finalmente foram embora, liguei para o investigador particular que o Sr. Patterson havia recomendado. Marcus Webb tinha uma voz rouca e o tipo de jeito direto que inspirava confiança. Senhora Coleman, seu advogado me deu algumas informações, mas eu gostaria de ouvir a situação em suas próprias palavras. Contei a ele sobre o diagnóstico falso, sobre o comportamento de Nolan e Arlo, sobre minha crescente certeza de que eles estavam planejando algo mais do que apenas esperar que eu morresse naturalmente. Por quanto tempo você quer manter essa farsa? Ele perguntou. Eu disse a eles 2 semanas. Já estamos no 3º dia. Não é muito, mas pode ser o suficiente para reunir evidências das intenções deles. Preciso ter acesso às comunicações deles, registros telefônicos, e-mails, mensagens de texto. Como você consegue isso? Existem maneiras legais, acrescentou rapidamente. Mas vou precisar da sua ajuda. Você pode me levar para dentro de casa quando eles não estiverem lá? Talvez instalar algum equipamento de gravação. A ideia de grampear minha própria casa parecia errada. Mas então pensei em Arlo reorganizando minha cozinha, Nolan falando comigo como se eu fosse uma criança e o advogado com sua pilha de papéis com a intenção de tirar minha autonomia. Sim, eu disse. Eu consigo fazer isso. Ótimo. Passarei por aqui amanhã de manhã, depois que eles forem embora. E, Sra. Coleman, tome muito cuidado com o que come ou bebe quando eles estiverem por perto. Se eles estiverem tão desesperados quanto você pensa, podem tentar acelerar o seu prazo. Depois de desligar, vasculhei a casa, cômodo por cômodo, procurando sinais de sua intrusão. No quarto de hóspedes, descobri que eles haviam trazido mais do que apenas algumas coisas essenciais. Os produtos de higiene pessoal caros de Arlo estavam enfileirados no balcão do banheiro. As roupas de Nolan estavam penduradas no armário.
Eles não estavam se preparando para ajudar uma mulher moribunda. Estavam se mudando para lá permanentemente. No meu quarto, notei que minha caixa de joias tinha sido movida apenas um pouco, mas o suficiente para que eu percebesse que alguém a tinha mexido. Meu conjunto de alianças, alguns brincos de diamante que Randall me dera de presente de aniversário, um colar de pérolas que pertencera à minha mãe, tudo ainda estava lá, mas obviamente catalogado. A descoberta mais perturbadora veio quando verifiquei meu armário de remédios. Tomei alguns medicamentos prescritos para pressão alta e colesterol, nada grave, mas os frascos haviam sido movidos. E quando contei os comprimidos, percebi que alguns estavam faltando, não muitos, apenas alguns de cada frasco, mas o suficiente para sugerir que alguém estava experimentando dosagens, talvez descobrindo quais combinações poderiam ser perigosas para uma idosa com um sistema imunológico supostamente comprometido. Juntei todos os meus medicamentos e os tranquei no cofre do Randall, no porão. Se eles planejavam me envenenar aos poucos, teriam que encontrar outro jeito. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, percebi que meu teste falso havia revelado algo muito pior do que ganância ou manipulação emocional. Eu não estava lidando apenas com familiares que queriam meu dinheiro. Eu estava lidando com pessoas que poderiam estar dispostas a matar por ele. Marcus Webb chegou às 9 horas da manhã seguinte, exatamente 30 minutos depois de Nolan e Arlo terem saído para o que me disseram ser uma reunião com consultores financeiros sobre a minha situação. A ironia não passou despercebida. Eles estavam literalmente planejando meu futuro financeiro enquanto mentiam na minha cara sobre para onde estavam indo. Marcus era exatamente o que eu esperava da sua voz, uns 50 e poucos anos, barba grisalha e o tipo de rosto curtido que sugeria que ele já tinha visto tanta feiura humana para não se surpreender com muita coisa. Ele carregava uma pequena maleta preta que parecia um kit médico. Senhora Coleman, disse ele, apertando minha mão com firmeza, obrigado por confiar em mim para esta situação. Sei que não deve ser fácil. Por favor, me chame de Sherry. E não é fácil, mas é necessário. Ele assentiu e foi direto ao ponto. Já comecei a verificar os antecedentes do seu filho e da sua nora. Os resultados preliminares mostram alguns padrões financeiros interessantes. Mas primeiro, vamos protegê-los. Durante a hora seguinte, Marcus instalou pequenos dispositivos de gravação em locais estratégicos da minha casa, um na sala de estar, escondido atrás de um porta-retratos, outro na cozinha, escondido embaixo do balcão, perto de onde eles costumavam se sentar, um terceiro no quarto de hóspedes que eles haviam reivindicado como seu. Eles são ativados por voz, explicou ele. Eles captam qualquer conversa que aconteça quando você não estiver no cômodo. O alcance é excelente e a bateria dura cerca de 2 semanas. 2 semanas? É a hora perfeita. Ele também me deu um pequeno gravador para usar, disfarçado de pingente. Use isso sempre que estiverem por perto. Vai capturar tudo o que disserem para você ou na sua presença. A tecnologia parecia surreal, mais como algo saído de um filme de espionagem do que da tentativa desesperada de uma avó de se proteger da própria família. Mas, enquanto Marcus explicava como ativar e desativar os dispositivos, senti uma sensação de controle retornando pela primeira vez em dias. Agora, disse ele, acomodando-se na cadeira da cozinha com uma xícara de café, deixe-me contar o que descobri até agora. Ele puxou uma pasta de papel pardo cheia de documentos. Sua nora, Arlo, tem um histórico financeiro interessante. Ela pediu falência 2 vezes nos últimos 10 anos, ambas as vezes pouco antes de se casar com homens ricos. Ambas as vezes? Ela foi casada antes do seu filho com um homem chamado David Kellerman, que morreu em um acidente de carro 2 anos depois do casamento. Deixou tudo para ela, cerca de $400 mil. Ela torrou esse dinheiro em menos de 18 meses e pediu falência 6 meses antes de conhecer Nolan. Meu estômago embrulhou. Você está dizendo que ela tem viúvos como alvo? Estou dizendo que ela tem um padrão. Homens ricos e mais velhos que são vulneráveis, seja por perdas recentes ou isolamento. Ela se casa com eles, ganha acesso aos bens deles e então? Ele deu de ombros. Coisas acontecem. Que tipo de coisas? O acidente de David Kellerman foi considerado exatamente isso, um acidente. Mas as circunstâncias eram suspeitas. Ele era um motorista experiente. As condições da estrada eram boas e não houve falha mecânica.
Ele simplesmente caiu de um penhasco em uma rota que já havia percorrido centenas de vezes. O café na minha boca de repente ficou amargo. E o seguro pago integralmente. Cláusula de dupla indenização por morte acidental. Coloquei minha xícara na mesa com as mãos trêmulas. Você está me dizendo que ela matou o primeiro marido? Estou lhe dizendo que há perguntas que nunca foram respondidas. E agora ela está casada com seu filho, que herdará uma quantia substancial de dinheiro de sua mãe, supostamente moribunda. A implicação pairava no ar entre nós como fumaça. Pensei nos comprimidos desaparecidos do meu armário de remédios, na insistência de Arlo em preparar minhas refeições, na ânsia deles em se mudar para minha casa e controlar meus cuidados médicos. Tem mais, continuou Marcos. Seu filho tem se encontrado com um consultor financeiro, mas não sobre planejamento patrimonial. Ele tem explorado investimentos de alto risco e perguntado sobre a rápida liquidação de grandes quantias de ativos. Que tipo de investimentos? O tipo que perde dinheiro rápido se você não sabe o que está fazendo, ou o tipo que consegue esconder dinheiro das autoridades se você sabe o que está fazendo. Ele me mostrou os extratos bancários que, de alguma forma, havia obtido. Nolan havia contraído vários empréstimos vultosos no ano anterior, usando a herança que esperava como garantia. Ele devia dinheiro a 3 credores diferentes, e as taxas de juros sugeriam que não se tratava de bancos tradicionais. Ele pegou um empréstimo com um dinheiro que ainda não tem, explicou Marcos. Dinheiro que depende da sua morte. Se você não morrer no prazo, ele vai ter sérios problemas com gente muito séria. O quadro estava ficando mais claro, e era pior do que eu imaginava. Não se tratava apenas de ganância ou impaciência. Nolan estava financeiramente desesperado, e Arlo tinha experiência em fazer esposas ricas desaparecerem para sempre. O que você recomenda? Perguntei. Primeiro, documentamos tudo, cada conversa, cada manipulação, cada ameaça. Segundo, protegemos seus ativos completamente. E terceiro? Ele fez uma pausa, estudando meu rosto. Damos corda suficiente para eles se enforcarem. O que você quer dizer? Deixamos que pensem que o plano deles está funcionando. Vocês continuam com a farsa de estarem doentes, mas nós reunimos evidências das intenções deles. Quando tivermos provas suficientes, acionamos a armadilha. Era arriscado, mas eu conseguia entender a lógica. Se eu revelasse a verdade agora, eles simplesmente negariam tudo e desapareceriam. Mas se os pegássemos em flagrante tentando me prejudicar ou me roubar, teríamos provas suficientes para prendê-los. Quanto tempo você acha que precisamos? Mais alguns dias devem bastar. Mas Sherry, preciso que você entenda, isso pode ficar perigoso se eles suspeitarem que você está atrás deles ou se decidirem acelerar o prazo. Eu entendo. Ele reuniu seu equipamento e documentos. Vou monitorar as gravações remotamente. Se eu ouvir algo que sugira perigo imediato, contatarei a polícia imediatamente. Enquanto isso, não coma nem beba nada que eles prepararem. Não tome nenhum medicamento que lhe derem e, se puder, não fique sozinho com eles. Depois que Marcos foi embora, sentei-me na sala de estar, pensando na mulher com quem meu filho havia se casado. Sempre achei Arlo um pouco fria, um pouco calculista, mas atribuí isso às diferenças geracionais. Nunca imaginei que ela pudesse ser uma predadora especializada em assassinar maridos por dinheiro. E Nolan, meu doce garotinho que costumava subir no meu colo durante tempestades, que chorava quando acidentalmente pisava em uma borboleta, esse menino se tornou um homem capaz de pedir dinheiro emprestado em caso de morte de sua mãe. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos sombrios. Era Arlo. Oi, Sherry. Como você está se sentindo hoje? Cansada, eu disse, o que não era exatamente mentira. Muito cansada. Isso era de se esperar. Escute, o Nolan e eu temos conversado, e achamos que talvez seja a hora de entrar em contato com um serviço de cuidados paliativos, só para que eles avaliem suas necessidades. Meu sangue gelou. Cuidados paliativos significavam morfina, significavam medicamentos poderosos que poderiam facilmente mascarar um assassinato. Significavam profissionais médicos que esperavam que seus pacientes morressem e não questionariam um declínio repentino. Ainda não estou pronto para isso, eu disse. Eu sei que é assustador, mas eles não estão lá para acelerar as coisas.
Eles estão lá para te deixar confortável e têm protocolos para garantir que você não sinta dor quando. Ela deixou a frase no ar. Quando eu morrer. Sim, nos daria a todos paz de espírito saber que você está recebendo o melhor atendimento possível. O gravador em volta do meu pescoço pesava contra o peito. Eu esperava que estivesse captando a falsa preocupação em sua voz, a maneira como ela estava me empurrando para uma situação em que minha morte seria esperada e inquestionável. Vou pensar sobre isso, eu disse. Não pense muito. Essas coisas podem progredir rapidamente, e queremos estar preparados. Naquela tarde, eles voltaram com mais suprimentos para a estadia prolongada. Observei da janela do meu quarto enquanto eles descarregavam malas, caixas de comida e o que parecia ser equipamento médico do carro. Quando entraram, Arlo carregava um organizador de comprimidos, um daqueles dispensadores semanais com compartimentos para cada dia. Achei que isso poderia ajudar você a controlar seus medicamentos, disse ela, colocando-o no balcão da minha cozinha. É tão fácil se confundir quando você não está se sentindo bem. Eu administro meus medicamentos muito bem. Claro que sim. Isso é só para facilitar. Posso ajudar você a preencher o formulário toda semana. Ela queria ter controle sobre meus comprimidos. Somado ao que Marcos havia me contado sobre a morte suspeita do primeiro marido dela, a implicação era assustadora. Isso é muito atencioso, mas prefiro meu sistema atual. Nola apareceu na porta da cozinha. Mãe, precisamos conversar sobre ser mais cooperativos. Estamos tentando te ajudar, e você está nos desafiando a cada passo do caminho. Não estou lutando contra nada. Só não estou pronta para abrir mão da minha independência ainda. Sua independência? Arlo riu, mas não havia humor algum. Querida, você está morrendo. Independência não é mais uma opção. A crueldade casual em sua voz me arrepiou. Ela já falava de mim como se eu tivesse ido embora, como se minhas opiniões e preferências não importassem mais, porque eu não estaria por perto por muito mais tempo para impô-las. Naquela noite, prepararam um jantar para mim, um gesto que teria parecido amoroso se eu não soubesse o que agora sabia. Comi a salada, mas aleguei que estava enjoada demais para o prato principal, que Arlo havia preparado separadamente na cozinha enquanto eu estava fora do quarto. Você precisa comer para manter suas forças, ela insistiu. Eu simplesmente não estou com fome. Mas você vai definhar até virar nada, disse Nolan. Papai não ia querer isso. Lá estava de novo, a manipulação usando a memória de Randall. Mas, desta vez, me deixou com raiva em vez de culpada. Seu pai iria querer que eu tomasse minhas próprias decisões sobre o meu próprio corpo, eu disse com firmeza. Eles trocaram mais um olhar, e vi a frustração passar pelo rosto de Arlo. A linha do tempo deles estava se esgotando e eles estavam ficando impacientes. Depois que eles foram dormir no quarto, desci sorrateiramente até o porão e liguei para Marcos, da antiga oficina de Randall. Como estão as gravações? Sussurrei. Droga, disse ele. Eu os fiz discutir sua medicação, debater se devem ou não contatar seu médico sobre confusão e problemas de memória e planejar o que farão com a casa depois que você se for. E quanto às evidências de danos reais? Ainda não, mas eles estão ficando mais ousados. Amanhã, quero que você concorde em deixar a Arlo organizar seus comprimidos. Vamos trocá-los por placebos antes, mas se ela tentar te dar algo que possa te fazer mal, vamos gravá-la fazendo isso. Era um jogo perigoso, mas estávamos ficando sem tempo. De acordo com minha linha do tempo falsa, eu só tinha mais alguns dias de vida. E, com base no desespero crescente que eu via em Nolan e Arlo, suspeitei que eles não estavam planejando esperar a natureza seguir seu curso. Quando desliguei o telefone e subi as escadas de volta, ouvi vozes vindas do quarto de hóspedes. Falavam em voz baixa, mas o gravador captava cada palavra. Pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, senti que estava no controle. Eles achavam que estavam caçando uma velha indefesa. Mas estavam enganados. Estavam prestes a descobrir que aquela velha tinha dentes. O fim chegou mais cedo do que qualquer um de nós esperava. Era o 11º dia da minha suposta sentença de morte de 2 semanas quando Marcos me ligou às 6 horas da manhã, com a voz carregada de urgência. Sherry, você precisa sair daquela casa agora mesmo. Não faça as malas. Não se explique. Simplesmente vá embora.
Eu estava na cozinha fazendo café, ainda de roupão. Nolan e Arlo supostamente ainda estavam dormindo lá em cima. O que houve? Interceptei uma ligação entre Arlo e alguém que ela chama de o médico. Eles estão planejando te dar algo hoje que vai causar um ataque cardíaco. Ela disse a ele que você está piorando rapidamente e que precisa parecer natural. Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase deixei o telefone cair. Hoje? Hoje? Eles estão cansados de esperar, e os credores do Nolan estão aparentemente ficando impacientes. Há um horário entre 7 e 9 da manhã em que este doutor pode vir à casa sem ser atendido. Olhei para o relógio, 6h15. Eu tinha menos de uma hora. O que devo fazer? Saia agora. Vá para algum lugar público. Uma lanchonete, um shopping, qualquer lugar com testemunhas e câmeras de segurança. Vou chamar a polícia, mas precisamos que você esteja em segurança primeiro. Desliguei e comecei a subir as escadas para me vestir, mas ouvi passos acima de mim. Eles acordaram mais cedo do que o normal, o que significava que a linha do tempo tinha adiantado ainda mais. Em vez de subir as escadas, peguei minha bolsa e as chaves do carro no balcão da cozinha e fui para a porta dos fundos. Eu sairia dirigindo de camisola se precisasse. Mas quando estendi a mão para a maçaneta, ouvi a voz de Arlo atrás de mim: vai a algum lugar, Sherry. Virei-me lentamente. Ela estava parada no pé da escada, completamente vestida, apesar da hora. Seu sorriso estava diferente agora, mais cortante, mais predatório. A máscara de preocupação finalmente havia caído completamente. Eu só queria um pouco de ar fresco, eu disse. De camisola, com as chaves do carro. Ela se aproximou, e notei que segurava algo na mão direita. Uma seringa? Acho que não. Meu coração batia tão forte que pensei que fosse parar de bater sem o veneno que ela havia preparado. Arlo, o que você está fazendo? O que eu deveria ter feito dias atrás. Ela continuou avançando, me forçando a me afastar da porta. Você está demorando muito para morrer, Sherry. E, francamente, estamos cansados de fingir que nos importamos. Onde está o Nolan? Me preparando para interpretar o filho enlutado. Ele é muito bom nisso. Ele tem praticado. A crueldade casual em sua voz era de tirar o fôlego. Não se tratava mais de desespero ou ganância. Era alguém que apreciava o poder de ter a vida e a morte em suas mãos. O médico disse que seria rápido, continuou ela, erguendo a seringa. Vai parecer que seu coração simplesmente parou. Muito tranquilo, muito natural para alguém na sua condição. Encostei-me no balcão da cozinha, com a mente a mil. Marcos tinha dito que chamaria a polícia, mas eles não chegariam a tempo. Eu precisava ganhar tempo, encontrar um jeito de sobreviver aos próximos minutos. Você matou seu primeiro marido também, não é? Perguntei. Ela riu, genuinamente divertida. David? Ah, isso foi muito mais bagunçado. Eu era jovem, inexperiente. Fiquei muito melhor nisso. Por quê? Por que matar pessoas que confiaram em você? Porque eram velhos e atrapalhavam. Sua voz era pragmática, como se estivesse falando sobre o tempo. O David era um amor, mas nunca seria grande coisa. E você? É só uma velha solitária sentada em cima de um dinheiro que nunca vai usar. Pelo menos comigo e com o Nolan, vai fazer bem. Que tipo de bem? Temos planos. Grandes planos. Sua pequena herança vai financiar uma operação muito maior. A seringa estava a centímetros do meu braço. Eu conseguia ver o líquido transparente dentro dela e imaginar que meu coração pararia em questão de minutos. Mas então ouvi algo que nos paralisou: sirenes. A confiança de Arlo vacilou por um instante, mas então ela se recompôs. Não importa. Quando eles chegarem aqui, você estará morta, e eu serei a nora em luto que tentou desesperadamente salvá-la. Ela se lançou para a frente com a seringa, mas 43 anos de casamento com um operário da construção civil me ensinaram uma coisa ou duas sobre autodefesa. Peguei a cafeteira do balcão e a balancei com toda a força. O vidro se estilhaçou contra seu pulso, e ela gritou, deixando cair a seringa. Café quente espirrou em nós dois, mas a dor pareceu enfurecê-la em vez de detê-la.
seu velho, ela rosnou, vindo em minha direção com a mão ilesa. Eu mesma te estrangulo se for preciso. Mas as sirenes estavam ficando mais altas. E, de repente, minha porta da frente explodiu para dentro. Policiais invadiram minha cozinha, armas em punho, gritando ordens: abaixem as mãos. Deitem-se no chão. Arlo ergueu as mãos, a luta se esvaindo tão rápido quanto surgira. Sangue pingava do seu pulso no chão da minha cozinha, misturando-se ao café derramado em um padrão que parecia quase artístico. Onde está seu filho? Perguntou-me um dos policiais. Lá em cima, eu disse, minha voz quase um sussurro. Ele está lá em cima, se preparando para bancar o filho enlutado. Encontraram Nolan no quarto de hóspedes, vestido com um terno preto e ensaiando sua expressão devastada no espelho. Ele não resistiu quando o prenderam, apenas repetia: não sei do que você está falando, repetidamente, como um disco riscado. Marcus chegou 20 minutos depois, seguido pelo Sr. Patterson e, surpreendentemente, pelo Dr. Morrison. Você está machucado? Perguntou o Dr. Morrison, examinando as queimaduras de café nos meus braços. Estou bem, eu disse. Mais do que bem, na verdade. Pela primeira vez em 11 dias, não estou morrendo. A ironia me fez rir, um som que beirava a histeria. Eu tinha passado quase 2 semanas fingindo morrer e quase fui assassinado por causa disso. Nas horas seguintes, enquanto a polícia processava a cena e coletava meu depoimento, o escopo completo do plano de Nolan e Arlo se tornou claro. Eles haviam recrutado um médico desacreditado, que havia perdido sua licença por fraude de seguro, para ajudar a encenar minha morte natural. A seringa continha uma combinação de medicamentos que teria induzido uma parada cardíaca, deixando vestígios mínimos em uma autópsia. Mais perturbadoras eram as evidências que Marcus havia reunido nas gravações. Arlo e Nolan vinham planejando isso há meses, esperando a oportunidade certa. Minha falsa doença simplesmente acelerou o cronograma deles. O dinheiro emprestado foi o catalisador, explicou Marcus enquanto estávamos sentados na minha sala de estar, agora decorada com fitas policiais e marcadores de provas. Nolan devia mais de $300.000 a pessoas muito perigosas. Eles estavam ameaçando machucar a família dele se ele não pagasse logo. Então ele estava disposto a matar sua mãe para salvar sua própria pele. Parece que sim. Pensei no garotinho que costumava me trazer flores que colhia do jardim do vizinho, que chorava quando eu estava gripado porque tinha medo de que eu morresse. Aquela criança se tornará um homem que injetava veneno em minhas veias para resolver seus problemas financeiros. O que acontece agora? Perguntei. Eles serão acusados de conspiração para cometer homicídio, tentativa de homicídio, fraude e provavelmente uma dúzia de outras coisas, disse Marcus. Arlo provavelmente também será investigada pela morte do primeiro marido. E o dinheiro? Perguntou o Sr. Patterson, inclinando-se para a frente na cadeira. Isso é com você, Sherry. Você ainda pode deixar para o Nolan, se quiser. Sangue é sangue, afinal. Pensei nisso por um longo momento, sobre perdão, lealdade familiar e os laços que supostamente unem as pessoas. Depois, pensei na seringa, na crueldade casual de Arlo, em Nolan praticando seu luto no espelho. Não, respondi finalmente. Sangue não é sangue quando está envenenado. 3 meses depois, eu estava nos escritórios da Fundação Memorial Randall Coleman, observando voluntários separarem doações para instituições de caridade locais. A herança de $2,8 milhões havia sido transformada em algo que ajudaria as pessoas, em vez de financiar o estilo de vida de assassinos. Eu guardava dinheiro suficiente para viver confortavelmente, viajar um pouco, talvez conhecer alguns dos lugares que Randall e eu sempre falávamos em visitar, mas o restante seria destinado a causas que ele teria apoiado, programas para jovens em situação de risco, bolsas de estudo para crianças de famílias pobres, apoio a pequenos negócios como o que ele havia construído do zero. A diretora da fundação, uma jovem sincera chamada Sarah, mostrou-me uma carta de uma adolescente cuja faculdade tínhamos financiado. Ela diz que vai estudar gestão da construção, disse Sarah com um sorriso. Ela quer construir casas para famílias que não têm condições de pagar por elas. Era exatamente o que Randall gostaria, que nosso dinheiro ajudasse alguém a construir algo bom, em vez de ser usado para destruir vidas. Eu ainda morava na mesma casa, mas tinha trocado as fechaduras e transformado o quarto de hóspedes em biblioteca. Às vezes, sentia falta da ilusão de família, sentia falta de acreditar que Nolan me amava.
Mas não sentia falta do medo, da vigilância constante, do peso de me perguntar quando eles finalmente mostrariam suas verdadeiras faces. O julgamento estava marcado para o mês seguinte. Nolan havia aceitado um acordo judicial, mas Arlo contestava as acusações. Seu advogado argumentava que ela era apenas uma esposa dedicada tentando ajudar o marido em um momento difícil. Eu testemunharia, é claro. Contaria ao júri sobre a Seriga, sobre sua admissão casual de ter assassinado o primeiro marido, sobre o jeito como ela sorriu enquanto planejava injetar veneno em minhas veias. Mas, principalmente, eu lhes contaria sobre o teste que eu havia criado e como ele revelara que, às vezes, as pessoas que deveriam te amar mais são as mais dispostas a te destruir. E eu lhes contaria como eu havia aprendido que sobreviver às vezes significa aceitar que família não é questão de sangue. É questão de quem realmente se importa se você vive ou morre. Nas noites tranquilas, eu me sentava na cadeira de Randall e pensava na escolha que fizera de mentir sobre a morte. Isso me custou as últimas ilusões que eu tinha sobre meu filho, mas salvou minha vida. Mais do que isso, me devolveu a liberdade. Eu tinha 70 anos, era rico e finalmente estava completamente sozinho. E, pela primeira vez em 2 anos, isso pareceu um presente em vez de um fardo. O teste havia terminado. Eu tinha minha resposta e ainda estava vivo para fazer algo a respeito. Agora, estou curioso sobre você que ouve a minha história. O que faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Comente abaixo. E enquanto isso, deixo na tela final 2 outras histórias que são as favoritas do canal, e elas certamente vão te surpreender. Obrigada por assistir até aqui.